2.3 As atividades e a estrutura interna do círculo. Papéis. Já descrevemos a ligação entre os círculos e como as finalidades e os domínios definem o trabalho do círculo. Além desses pontos, os círculos precisam de uma estrutura interna para funcionar bem. Naturalmente, cada organização pode, por consentimento, definir qual será a sua estrutura específica. Colocamos aqui é o que são consideradas boas práticas e o que tem sido usado em muitas organizações sociocráticas. Não vemos necessidade de desviar dessa estrutura básica, mas cada praticante pode encontrar seu próprio caminho. Por que definimos papéis? Pelo mesmo motivo, porque elaboramos acordos em favor da eficácia e da clareza. No caso de tarefas que se repetem, não é desejável reinventar a roda toda vez que elas são realizadas. Então é feito um acordo específico. Também não é desejável ter que selecionar quem assumirá a tarefa toda vez que ela precisar ser realizada. É por isso que definimos os papéis. Isso é verdade tanto para papéis essenciais do círculo quanto para papéis operacionais. É ineficiente começar cada reunião tendo que selecionar quem a facilitará ou secretariará. O ideal é que esses papéis já estejam estabelecidos para que o círculo possa se concentrar no que é relevante. Além disso, a definição do papel prevê uma área em que se tem a autoridade para agir sem checagem com o círculo, dando a quem energiza esse papel a oportunidade de desenvolver sua competência nele. Energizar papéis na sociocracia geralmente tem a ver com atenção, empoderamento e desenvolvimento de competência. Algumas pessoas veem um círculo como um conjunto de papéis operacionais dentro de um domínio, e as pessoas que energizam esses papéis como quem realiza o trabalho do círculo. Outra maneira de olhar para isso é ver as pessoas como realizadoras das atividades do círculo e os papéis como pacotes de tarefas que se repetem. Seja como for, os papéis são separados das pessoas que os energizam, assim como chapéus são separados das cabeças que os usam. Uma só cabeça pode usar muitos chapéus, mas cada chapéu só pode ser usado por uma cabeça por vez. Uma pessoa no círculo pode energizar muitos papéis, dependendo de seus recursos e habilidades. Mas o ideal seria que os papéis fossem distribuídos entre várias pessoas, pois isso distribui o poder. Na seção 2.3.4, leia mais sobre a facilitação rotativa e papéis em geral. Há apenas dois papéis que não podem ser energizados pela mesma pessoa: líder operacional e representante. O sistema de elos duplos requer que sejam duas pessoas distintas. Para mais informações sobre os elos duplos, veja a seção 2.4. 2.3.1 Papéis essenciais do círculo. Para manter contato com o que se pretende alcançar no futuro, é preciso ter liderança. A pessoa que energiza o papel de líder operacional é responsável por observar as atividades do círculo, levando em consideração sua finalidade. O que precisa ser feito? Quem se comprometeu a fazê-lo? O que terá que ser decidido futuramente?
Essa pessoa também atua como elo externo, trazendo informações do círculo mãe para dentro do seu círculo, para que as pessoas possam estar presentes umas com as outras, é necessário que se tenha uma boa facilitação. A facilitadora gerencia as reuniões conforme o formato de trabalho adotado pelo grupo. É um papel separado do de líder operacional, porque envolve conjuntos de habilidades diferentes, mas a mesma pessoa pode energizar a ambos. Para que seja possível administrar a continuidade do círculo, considerando o seu passado, são necessários registros escritos. A secretária tem a responsabilidade de tomar notas durante as reuniões e assegurar que as atas sejam distribuídas e fiquem acessíveis. Ela também cuida dos registros escritos do círculo e interpreta as diretrizes. Organizações maiores podem optar por ter uma pessoa como guardiã do diário de bordo, alguém que manterá as atas e os acordos em vigor em um diretório central, onde fiquem acessíveis a todos. A pessoa selecionada para representar o círculo, junto ao círculo-mãe, é a representante, também conhecida como elo interno ou REP. Junto da líder operacional, cria um elo duplo entre os círculos, em que a representante leva as informações do círculo para o círculo-mãe e a líder operacional traz as informações do círculo-mãe para o círculo. Para mais informações a respeito, consulte a seção 2.4. Na figura 28, a gente vê os papéis essenciais de um círculo assumem um conjunto definido de atividades por um período mais longo. E na figura 29, a gente vê as características de uma líder operacional bem definida. A líder operacional apoia o andamento do círculo em termos operacionais. A equivalência está embutida na ideia do elo duplo, formado por líder operacional e representante, uma vez que ter uma segunda pessoa formando a ligação entre os círculos aumenta as chances de que mais vozes sejam ouvidas. A facilitadora e a secretária garantem que as reuniões do círculo transcorram sem problemas, estabelecendo uma prática eficaz com transparência e equivalência durante e entre as reuniões. Líder operacional. A líder operacional garante que as atividades e as decisões aconteçam de forma que o círculo cumpra a sua finalidade. Papel de líder é tanto um papel essencial do círculo, apoiar a realização dos processos, quanto um papel operacional, observar as atividades em todo o domínio do círculo, conforme descrito na seção 2.3.2. A líder opera dentro da estrutura de governança que foi consentida pelo círculo, e parte do seu trabalho deve ser estar atenta ao todo. O que precisa ser feito a seguir? Todo mundo no círculo está fazendo o que se comprometeu a fazer? Quem precisa de uma escuta? O que pode ser necessário para que as atividades sejam realizadas mais tranquilamente? Que diretrizes recebidas de círculos mais amplos precisam ser postas em prática aqui? Imagine um círculo de afiliação. Suas atividades executadas dentro da estrutura estabelecida pelo acordo de governança incluem
a divulgação das orientações sobre o processo de afiliação e a aprendizagem permanente. O círculo define quem ficará responsável por passar ao público informações sobre a afiliação. A líder operacional, atenta ao conjunto todo, vai assegurar que essa comunicação de fato ocorra, checando o seu andamento com a pessoa responsável e fazendo a gestão necessária para garantir que tudo corra bem. A liderança é absolutamente essencial. Sem uma liderança definida, falta alguém que preste atenção ao todo e conduza o círculo para a frente. Círculos sem lideranças podem facilmente desaparecer ou entrar em ponto morto, funcionando, mas não avançando. No entanto, vale observar que, em um sistema de consentimento, a liderança não exige que as demais pessoas no círculo façam coisas que não querem fazer. Não se trata de uma liderança coercitiva. A liderança consentida ou sociocrática é como uma companheira de treino, alguém que observa se você está praticando, que pergunta o que está acontecendo se você perde 2 treinos seguidos. Ela não tem poder sobre você. As reações à liderança dependerão da cultura e do contexto organizacional, uma vez que é comum que as pessoas tenham passado por experiências de abuso de poder. Na sociocracia, contudo, cada pessoa no círculo consente com a estrutura dentro do qual o trabalho está sendo feito. A líder operacional é responsável por manter as atividades em andamento e as pessoas que integram o círculo juntas, motivando-as, apoiando-as para que assumam suas responsabilidades. Não é fácil energizar o papel de líder operacional pela primeira vez. Observamos que as pessoas costumam ser bastante cautelosas ao fazê-lo. Apesar de ser um sistema de governança igualitário, a sociocracia é perfeitamente compatível com uma liderança forte. Na nossa opinião, uma liderança forte que sabe ouvir e equilibrar autor, reflexão e pragmatismo é um serviço ao círculo. Nunca é demais repetir na tomada de decisão por consentimento, não há espaço para dominação. Se houver tensão em torno dos estilos de liderança, há 3 maneiras de suavizá-lo. 1. Trabalhar as habilidades de comunicação das pessoas que integram o círculo. 2. Oferecer e receber feedback mutuamente. 3. Definir melhor o papel ou acordo em questão para que fique mais claro. Recomendamos a reflexão e a conversa franca sobre como as pessoas se sentem em relação à liderança. Pode ser esclarecedor para o círculo decidir junto como quer ser guiado. A líder operacional é proposta por quem? Depende do tipo de organização. Em uma organização hierárquica, a líder operacional será proposta de cima para baixo, isto é, pelo círculo mãe do círculo. Tradicionalmente, a líder é o elo externo, enquanto a representante é o elo interno. Consulte seção 2.4 sobre elos duplos. Em uma organização mais horizontal, a líder operacional pode ser proposta pelo próprio círculo. De qualquer forma, a proposta precisa receber consentimento do círculo que recebe. Os 2 cenários são mostrados na figura 30 a seguir. Como tanto os papéis quanto a participação em um círculo são sempre baseados no consentimento, o indivíduo consente em entrar, o círculo consente em recebê-lo. Nenhum dos 2 cenários envolve o poder sobre. O círculo-mãe, ao criar um subcírculo, normalmente já seleciona uma líder operacional que vai colocá-lo em
funcionamento. Representante. Cada círculo seleciona uma representante para integrar seu círculo-mãe. A representante participa das reuniões do círculo-mãe com pleno direito de consentimento e com o objetivo de garantir que as preocupações de seu círculo sejam ouvidas ali. De quem são as opiniões e necessidades que a representante levará ao círculo-mãe? Suas próprias ou as do círculo? Suas próprias. O círculo seleciona uma representante considerando sua capacidade de trabalhar efetivamente como parte do círculo-mãe, ainda que ela possa não ter um papel operacional de realizar atividades neste. A participação da representante no círculo-mãe garante que os acordos elaborados nesse âmbito funcionarão bem no círculo representado, contando a líder operacional. Cada subcírculo terá 2 integrantes, suas no próprio círculo-mãe. Ouvir mais de uma voz de cada subcírculo favorece o fluxo de informações e a transparência na organização. A segunda voz é particularmente útil quando há uma discordância no subcírculo que precisa ser apresentada no círculo-mãe. Veja mais sobre o efeito psicológico do elo duplo na seção 2.4.2. Recomendamos fortemente que haja representantes, ao menos nos círculos de nível mais alto. Na seção 2.4.3, você vai ler mais sobre a necessidade de um círculo ter sempre o elo duplo. É importante frisar que, para que o elo seja duplo, a representante e a líder operacional do círculo não podem ser a mesma pessoa. A representante não é apenas uma relatora, mas uma integrante plena com direito de consentimento em ambos os círculos. Isso é fundamental para estabelecer e manter a equivalência entre os círculos. Ter uma representante possibilita que o feedback flua em ambas as direções. Figura 31, característica de uma representante bem definida. A figura 31 faz a lista de verificação para o papel de representante, que significa atenta às diferenças, às diferentes vozes no círculo, integrante do próprio círculo e do círculo-mãe, leva informações para o contexto mais amplo de dentro para fora do círculo e participa como igual nas tomadas de decisão do círculo-mãe. A representante é proposta por quem? A representante é selecionada por seu próprio círculo e precisa ser confirmada como integrante do círculo-mãe, já que todo círculo precisa ter controle absoluto sobre quem se associa a ele. Pode ser que no círculo-mãe surja uma objeção que torne necessário que o subcírculo selecione uma nova representante. O motivo para essa objeção, como sempre, tem que ser fundamentado e estar relacionado à finalidade do círculo. Um círculo geral que não funcione bem pode impactar toda a organização. Se uma representante não apoia o trabalho do CG, isso precisa ser levado a sério e abordado. Veja na figura 32 o processo de seleção e confirmação da representante. E na 33, um exemplo a esse respeito. Círculo-mãe, círculo, confirma representante. Ou seja, o círculo menor seleciona a representante e o círculo-mãe confirma a representante. A integrante, na figura 33, todo círculo precisa ter controle sobre quem participa dele. Exemplo, uma organização vinha lidando com um círculo geral, CG, disfuncional. Ao refletir a respeito disso, fora da reunião do círculo geral,
com apenas algumas integrantes presentes, lamentou-se pouca confiança e a falta de cooperação nesse círculo. O que a gente pode fazer? São as pessoas que os círculos departamentais nos mandaram, disse uma das integrantes do círculo geral. Se há anos, devido ao comportamento de duas representantes, a situação está tão ruim que não é possível ao círculo geral fazer seu trabalho, por que o círculo geral mantém seu consentimento à participação dessas pessoas? É possível retirar esse consentimento a qualquer momento e dizer aos círculos departamentais que enviem outras representantes. Secretária. Cada círculo seleciona uma secretária para tomar notas e publicar as atas dentro da organização. Em algumas organizações, o papel da secretária também é chamado de administradora do círculo. Pode envolver ainda o anúncio das reuniões do círculo, a preparação da pauta com outras integrantes do círculo, seção 5.4, sobre quem prepara a pauta da reunião e a distribuição de materiais de estudo e propostas. A secretária também acompanha o que precisa constar na pauta das reuniões, particularmente quando um acordo precisa ser revisto ou quando está na hora de fazer novo processo seletivo para um papel cujo mandato está terminando, pode ser a guardiã dos registros. Ela, por ser a guardiã dos registros, ela interpreta os acordos em caso de dúvidas, discordâncias ou confusão. Como as decisões na sociocracia são tomadas em círculos pequenos e focados, é vital para os círculos e para a organização que os registros das reuniões não sejam apenas escritos, mas também estejam acessíveis a toda a organização. Caso contrário, as pessoas não ficam sabendo dos novos acordos que podem afetá-las. Em organizações maiores, a manutenção do diário de bordo, armazenamento, atualização de todos os acordos em um arquivo central pode ser feita por outro papel, a guardiã do diário de bordo. Em organizações menores, isso normalmente faz parte do papel da secretária. De qualquer forma, é importante definir quais tarefas espera-se que a secretária cumpra. Lista de verificação para o papel da secretária. Assegura que as atas sejam redigidas e aprovadas e arquivadas. Acompanha todos os documentos do círculo. Interpreta as atas em caso de discordância e apoia o planejamento da pauta, trazendo informações da lista de pendências. Facilitador. Cada círculo seleciona uma facilitadora para gerenciar suas reuniões. Ela precisa compreender a finalidade de cada item da pauta e estar confiante de ser capaz de facilitá-la de forma apropriada, guiando o círculo em todas as etapas da tomada de decisão. Seu apoio auxilia as integrantes do círculo a efetivamente participarem da reunião. Para planejar as reuniões, a facilitadora pode entrar em contato com a líder operacional e ou com a secretária. Lista de verificação para o papel de facilitadora. Facilita as reuniões do círculo, cuida da equivalência durante as reuniões, apoia o planejamento da pauta e diferencia sua voz como facilitadora de sua voz como integrante. Para que a líder operacional não, porque a líder operacional não é a facilitadora. A líder operacional pode ser também a facilitadora se isso funciona bem para o ciclo. Nesse caso, os dois papéis seriam energizados pela mesma pessoa. Como o conjunto de habilidades que o papel de líder operacional requer é muito diferente do conjunto de habilidades que o papel de facilitadora requer, a sociocracia separa esses dois papéis, de modo que se possa intencionalmente tentar energizá-los de acordo com seus requisitos específicos.
Pode haver uma pessoa no círculo que seja tão boa em conduzir quanto em facilitar, mas há muitos exemplos de grandes líderes que não gostam do trabalho de facilitação e de grandes facilitadoras que têm dificuldade em liderar o trabalho operacional. O papel de líder operacional tipicamente requer uma pessoa realizadora, saiba delegar e inspirar as pessoas a assumirem suas responsabilidades e que consiga ter uma visão global do que precisa ser feito sem perder a noção dos detalhes. A facilitadora deve ficar à vontade diante do grupo e assegurar a equivalência durante as reuniões. Ela deve ser boa em ouvir e sintetizar. Além disso, faz sentido que a líder fique livre para focar sua atenção no conteúdo durante a reunião, enquanto a facilitadora se concentra mais no processo em si. Líder operacional cuida da finalidade do círculo. Facilitadora cuida da equivalência durante as reuniões. Líder operacional supervisiona as atividades do círculo. Facilitadora gerencia as reuniões. Líder operacional, integrante do próprio círculo e do círculo mãe. Facilitadora, integrante do círculo que facilita. Líder operacional, traz ao círculo as informações passadas pelo círculo mãe. Facilitadora, entende a finalidade de cada item da pauta na reunião. Guardiã do diário de bordo. A guardiã do diário de bordo gerencia, arquiva as atas e o conjunto dos acordos da organização toda. Esse papel geralmente é criado pelo círculo geral quando não é possível a secretária realizar essas tarefas em adição às atividades comuns do secretariado. O objetivo é ter alguém que preste atenção aos acordos e lembre os círculos de atualizarem o diário de bordo com os acordos novos ou com as alterações feitas em acordos já existentes, além de assegurar que novas integrantes tenham acesso ao diário. Dependendo do tamanho da organização, isso pode ser um grande trabalho. A expectativa é ter um arquivo com todos os acordos atualizados e fáceis de encontrar para que se mantenha a máxima transparência. Exemplo na figura 37, mostra como um diário de bordo pode ser. Figura 37, como se parece um diário de bordo. A lista na figura 38 contém as tarefas da guardiã do diário de bordo. Combinados mais específicos podem ser feitas no círculo geral. Tarefas da guardiã do diário de bordo. Padronizar os nomes dos arquivos e diretórios de forma que as pessoas saibam como encontrá-los. Arquivar e deletar documentos, fazer o backup seguro dos documentos e organizar manual de governança, agrupado por círculo os acordos nele. Qualquer círculo que tenha muitos acordos a observar pode criar o papel de guardiã do diário de bordo, além do papel de secretária. Papéis operacionais. A maioria dos círculos cria os papéis operacionais por meio da definição de partes do domínio e do círculo, que receberão o cuidado de pessoas especificamente selecionadas para isso, como mostrado na figura 3.9. Imagine um círculo de manutenção de máquinas em uma empresa de impressão. Poderia haver um papel para zelar por uma impressora em especial, cuidar de sua manutenção, coordenar seus reparos, e instruir outras pessoas em relação ao seu uso. A impressora em si está no domínio de todo o círculo de manutenção de máquinas, mas as atividades relacionadas a ela serão executadas pela pessoa que energiza esse papel operacional. Outro exemplo, um círculo de afiliação quer melhorar a divulgação de suas pessoas. Pode-se pedir a uma pessoa no círculo que coordene os esforços de divulgação.
Se isso der resultado e o círculo quiser dar continuidade à iniciativa, ele pode decidir formar um subcírculo de divulgação que se reúne separadamente e faz seus próprios acordos no domínio da divulgação. As vantagens dos papéis operacionais para os círculos são: os papéis absorvem a carga de trabalho nas reuniões e liberam a atenção do círculo para abordar e resolver questões que envolvam outras atividades no domínio do círculo. Por exemplo, círculos de manutenção não deve ter que falar sobre o trabalho de manutenção regular de cada máquina, a menos que haja um problema sistêmico a ser tratado. A definição de papéis a partir de tarefas específicas que se repetem, como o agendamento de reparos, favorece a colaboração efetiva, porque se torna desnecessário envolver todo o círculo na realização, ou mesmo nas conversas sobre essas tarefas. Diferentemente dos cargos, os papéis permitem um agrupamento mais preciso de responsabilidades. As vantagens para quem energiza os papéis são: quando o papel é bem definido e a seleção de quem energizará é feita com base nas características e habilidades desejadas. A pessoa escolhida tem clareza e a liberdade para agir. Não há necessidade de microgerenciamento. As tarefas podem ser realizadas mais rapidamente, com mais foco e menos necessidade de coordenação. Quem energiza um papel tem a oportunidade de desenvolver sua competência naquela função. Separar o trabalho em papéis, em vez de cargo, permite flexibilidade. Uma tarefa de autoridade pode ser repassada a outra pessoa, ainda que temporariamente, com mais facilidade. A mesma pessoa pode ter papéis diferentes com graus variados de abstração ou concretude, criando uma mistura de áreas de responsabilidade que corresponde às suas necessidades e desejos. Lista de verificação para a criação de um papel operacional. Definição das tarefas a serem realizadas pela pessoa, energizando o papel. Definição e delimitação da autoridade dessa pessoa em relação às decisões operacionais. E criado pelo círculo a que pertence. As pessoas que energizam papéis operacionais normalmente são parte do círculo ao qual o papel pertence. Se uma pessoa é contratada como gerente de relacionamento, por exemplo, ela vai integrar o círculo em que esse papel está. Apesar disso não ser necessário, é recomendado para que seja possível receber e responder feedbacks com mais facilidade. O limite é a capacidade de cuidado do círculo. Só é possível distribuir autoridade na medida em que a coleta de feedback significativo é priorizada. Se a autoridade está distribuída em muitos papéis e metade deles é energizada por pessoas que não são do círculo, será preciso muito esforço para acompanhar e apoiar o trabalho e trocar feedback sobre ele. Para criar um papel, o círculo precisa descrevê-lo. Essa descrição pode ser elaborada da mesma forma que outros acordos, com uma breve declaração de necessidades, a formação de uma imagem e a montagem de uma proposta. Veja mais sobre como propor a criação de papéis na seção 3.6.1. Os acordos que orientam as atividades serão elaborados pelo círculo. A atuação da pessoa que energiza o papel operacional seguirá esses acordos no limite da autoridade recebida por meio deles. Ela não tem autoridade para formular acordos sozinha, mas pode fazer a sugestão de acordos que afetem seu papel, o que costuma acontecer. O trabalho do círculo é criar um enquadramento para os papéis, claro o bastante para que a pessoa que os energizar, possa agir sem ter que fazer checagens com o círculo, ou seja, sem impedimentos. O objetivo é criar
a menor quantidade possível de orientações pré-estabelecidas, apenas o suficiente para guiar os trabalhos, evitando bloqueios ou conflitos com outras tarefas, mas sem gerar burocracia ou excesso de controle. Os acordos, incluindo as descrições de papéis, são feitos para libertar as pessoas e não para limitá-las. É uma boa ideia ter um sistema que crie redundância. Por exemplo, uma segunda pessoa que saiba como consertar a copiadora, de modo a não se depender de indivíduos e habilidades específicas e a disseminar o conhecimento. O importante, nesse caso, é que fique claro de quem é a responsabilidade. Se duas pessoas energizam o mesmo papel, o risco é que cada uma delas presuma que a outra é a responsável. Descrição do papel de gerente de sistema de agendamento. Exemplo: supervisiona o sistema de agendamento online. Isso inclui monitorar os alertas do software de agendamento e responder a eles, oferecer treinamento e aconselhamento em relação ao uso do sistema de agendamento e do calendário. Orçamento corrente, 2.000 por ano. Horas de trabalho, 3 horas por semana. Escrever o manual de utilização do sistema e mantê-lo atualizado. Informar as demais integrantes da equipe a respeito dos acordos relativos ao sistema de agendamento. Com o intuito de favorecer o desenvolvimento das habilidades no círculo, a pessoa que energizar esse papel deverá indicar uma segunda pessoa que saiba como usar o sistema. Quando o círculo consente a descrição, o papel é criado, então seleciona-se alguém para energizar. O processo de seleção sociocrática serve para energizar papéis com base na qualificação e nas habilidades de forma transparente. Mais sobre isso na seção 3.6.2. Assim como os círculos podem criar subcírculos com domínios, finalidades e papéis próprios, um papel operacional pode ser transformado em um subcírculo, se o conjunto de tarefas que compõem crescer em complexidade, envolvendo mais as pessoas. Nesse caso, pode ser desejável separar do restante do círculo a formulação de acordos para tais atividades. A maior diferença entre um papel operacional e um subcírculo, além do número de integrantes normalmente, é o fato de um subcírculo é dono de seu domínio e pode fazer acordo dentro dele, em vez de apenas realizar atividades. Mandatos e datas de avaliação. Cada pessoa é selecionada para papéis operacionais por um período definido, cuja duração é decidida pelo círculo. Os papéis operacionais geralmente têm um mandato padrão, que é modificado em caso de necessidade. Ter mandatos curtos significa ter mais processos de seleção e ocupar mais tempo das reuniões com isso. Ter mandatos longos, por sua vez, significa perder oportunidades de compartilhar liderança. O mandato faz parte da proposta do processo de seleção e, por isso, pode ser modificado como qualquer outro aspecto dessa proposta. 2.3.4. Sobre papéis rotativos ou compartilhados. Frequentemente nos perguntam se a facilitação não poderia ser simplesmente compartilhada. Em nossos próprios círculos, preferimos que o papel de facilitadora seja energizado por uma pessoa com um mandato de 1 ano. O mesmo se aplica a todos os demais papéis. O rodízio da facilitação pode ser feito sob 2 condições. Apenas uma pessoa pode assumir o papel por reunião, ou por sessão dela, pode haver um bom motivo para a substituição. Se a facilitadora estiver fortemente apegada a determinado resultado ou impactada por alguma situação, por exemplo. Se a facilitadora mudar a cada reunião, deve estar claro quem é responsável pela elaboração da pauta. Isso também vai mudar ou apenas a facilitação em si. Na nossa experiência, se houver trabalho, o rodízio de quem faz a preparação
Na nossa experiência, se houver também o rodízio de quem faz a preparação das reuniões, pode ser difícil acompanhar quem faz o quê. Isso basicamente significa que alguém terá que lembrar as pessoas que é a vez delas de preparar a reunião, o que cria uma etapa extra. Preparar a pauta é uma parte importante da tomada de decisão. Ao fazê-la, a facilitadora, de preferência com a líder operacional e a secretária, pensa nos próximos passos para cada item. Já formaram a imagem? Há uma proposta pronta? Estarão presentes todas as pessoas que precisam participar dessa decisão ou que precisam nos dar respeito? Apenas colocar um item na pauta não é garantia de uma reunião eficaz. É preciso ter clareza em relação ao que realmente se espera alcançar na reunião. Esse é o ingrediente mais apreciado, por ser crucial para impulsionar a produtividade do círculo. Vemos mais desvantagens do que vantagem no rodízio da facilitação. Ter uma definição em relação a quem energizará esse papel por pelo menos alguns meses libera a atenção do círculo para cuidar das atividades em vez de acompanhar as tarefas de facilitação. Além disso, desenvolver habilidades toma tempo e exige repetição. De qualquer modo, o círculo pode repartir a facilitação, optando por mandatos curtos, de 4 meses, por exemplo, mantendo assim também a clareza em relação a quem é responsável por organizar a pauta e facilitar cada reunião. No entanto, como dito, esse sistema custará tempo de reunião para a seleção de nova facilitadora a cada 4 meses. É importante que a escolha da duração do mandato seja feita de forma consciente, com intencionalidade. Mandatos diferentes podem ser escolhidos a cada seleção, variando para cada papel, cada coletividade deve adaptar o sistema às suas necessidades em cada momento.